Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no capítulo 39 de Êxodo. Neste capítulo, nós temos os detalhes das vestes sacerdotais, agora com o projeto finalizado. Também temos toda a conduta do trabalho, tudo o que foi feito, construído, sendo entregue nas mãos de Arão, nas mãos de Moisés. As vestes sacerdotais, elas foram impostas por Deus. É um ministério. Não pode ser relaxadamente, não pode ser de qualquer maneira. O ofício sacerdotal não pode ser de qualquer jeito. E essas vestes, elas trazem assim tantas peças, um peso que deveria ter essas peças, porque elas tinham ouro, elas tinham pedras preciosas e elas eram compostas por uma túnica branca bordada, era a primeira veste, depois ali do calção, que deveria ser vestido primeiro, vinha a túnica branca. O éfode, que é uma espécie de avental, o peitoral, um tipo de colete, ombreiras, cinto, mitra, que é um tipo de chapéu, com uma plaquinha de ouro escrita consagrado ao Senhor, e o calção que era usado sob a túnica. Então todas essas peças colocadas na ordem certa, com pedras preciosas nos ombros, 12 pedras no peitoral, com os nomes das tribos escritas em cada uma delas. Deus, Ele é um Deus assim para o mundo inteiro, mas Ele é único para mim e para você. Ele poderia colocar uma pedra só nesse peitoral e ali colocar o nome das 12 tribos. Mas nós somos indivíduos e Deus conhece cada um de nós. Cada um temos o nosso nome diante de Deus, e a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito na palma das mãos de Deus, e a palma das mãos está diante dos olhos o tempo todo. Então, essa túnica deveria ser muito pesada, lembrando que toda essa vestimenta era no calor do deserto. Então imagina a dificuldade do peso, do calor, mas é isso mesmo. Para um sacerdote, aquele que ministra ao Senhor, existe mesmo essa responsabilidade. E nós vamos ver mais neste capítulo, sobre as vestes sacerdotais hoje. O que são as vestes sacerdotais hoje? Algumas cores, as cores que foram usadas, como o azul, que simboliza a imensidão, o infinito, o céu. A púrpura, que é tipo um vermelho mais escuro, que simboliza a realeza. O carmesim, um vermelho vivo, que simboliza o sangue. O linho branco, a pureza. Ouro, pedras preciosas, tudo colocado da maneira exata que Deus mandou. E algo interessante neste capítulo volta a falar sobre a mitra, que é uma espécie de chapéu, que trazia uma plaquinha ou uma faixa de ouro com a seguinte mensagem: consagrado ao Senhor.
E trazendo isso para nós hoje, o cristão hoje, ele tem que ter essa plaquinha estampada na testa, consagrado ao Senhor. Não podemos ser agentes secretos. Se nós temos essa plaquinha espiritualmente escrita, ela deve ser vista pelos outros. Olha, esse homem é sério, ele é consagrado ao Senhor. Olha, essa mulher, essa moça, ela é séria, ela é íntegra, ela é justa, ela é consagrada ao Senhor, é estampado na testa. Nós temos essa expressão, né? Está escrito na testa. Então, somos consagrados ao Senhor. O sacerdote, ele é intercessor. E esse sacerdote, que todo essa vestimenta aponta para Jesus Cristo, a pureza de Jesus Cristo, as cores, o ouro fino, esse sacerdote, ele tinha que primeiro sacrificar por si, porque ele era um sacerdote pecador. E o sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, ele não precisa, e não precisou e nem precisa sacrificar por ele mesmo, porque ele nasceu sem pecado e não houve nenhuma falha, não houve pecado nenhum nele. Por isso ele serviu como o último cordeiro a ser sacrificado. Ele não precisou sacrificar antes por si pelos seus pecados. Muito lindo isso, né? Falando sobre o sacerdócio, hoje, como é a veste sacerdotal hoje, nós temos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vocês, eu e vocês também, como pedras vivas, deixem Deus os usarem na construção do templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Essa é a palavra lá na carta de Pedro, escrevendo aos cristãos, escrevendo a todos aqueles que estão aguardando a volta de Cristo para ser arrebatado, aguardando a ressurreição para a vida eterna com Cristo. Nós somos sacerdotes dedicados a Deus para servi-lo e dedicar a nossa vida a Deus. Então, quem é o sacerdote hoje? É todo aquele que é pedra viva nessa construção, essa grande construção que é a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. Todos são sacerdotes. Então hoje a palavra sacerdote, ela não é voltada para o líder espiritual. Todos que são pedras vivas, que fazem parte dessa construção, são sacerdotes. Pessoas falhas que precisam ter vestimentas apropriadas para servir na presença do Senhor. Gálatas 3:27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. As nossas vestimentas hoje não são todas essas vestimentas citadas aqui na antiga aliança. Tudo apontava para Cristo. Agora aponta para nós, que temos que ter vestimentas que quem olhar para nós vai dizer: é diferente. Geralmente agiria de outra maneira, mas a ação, os frutos são diferentes. Eles apontam para Cristo. E Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A vestimenta muito conhecida em Efésios capítulo 6,
que é para todo cristão utilizar, se vestir dessa vestimenta chamada armadura de Deus. A partir do capítulo 6, versículo 10, a partir desse versículo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui já iniciou uma veste de força, não minha, no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Todos os dias temos ciladas do diabo contra as nossas vidas. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra aquele familiar problemático, o marido, a esposa, o filho. Os nossos inimigos que nós devemos lutar é contra todos os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Quer dizer, se eu não me preparo, se eu não me revisto de tudo que a palavra está dizendo que eu preciso ter, chega dia mau para todo mundo. Chega dia mau tanto para ímpio quanto para justo. Chega dia mau que às vezes pode ser um dia, às vezes pode ser meses, às vezes pode ser anos, uma situação. Se eu não me preparo, não tem como ficar em pé, firme no dia mau. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura é para a gente se imaginar numa guerra. Nós precisamos de proteção, mas nós também precisamos atacar. A espada do Espírito, a palavra de Deus, foi com ela que o próprio Jesus venceu Satanás no deserto. O escudo da fé, é com a fé, repetindo a palavra de Deus, que nós vamos combater os dardos inflamados do inimigo, que por sinal ataca a nossa mente. O capacete da salvação, nós precisamos o tempo todo ter essa fé no nosso coração. Jesus me salvou, eu sou salvo, e não deixar nada mais entrar no nosso coração, na nossa mente. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração, um estilo de vida, onde eu oro o tempo todo, onde eu converso com o Pai o tempo todo, não somente a hora que eu entro para o meu quarto, mas oração é estilo de vida, é vestimenta. E Lucas 24:49 diz: até que do alto sejas revestidos do Espírito Santo. Uma das últimas instruções do Senhor Jesus aos discípulos dos discípulos, a mim e a você. Encha do Espírito Santo. Seja revestido do Espírito Santo. E em Mateus 22, do 11 ao 13, Jesus vai falar de um rei que deu uma festa. E essa festa tinha que ter vestes reais, vestes nupciais. E ali foi encontrado um penetra, e ele não tinha vestes reais. E aquele rei manda que os seus empregados peguem ele e lancem para fora da festa, mais pior, lancem para as trevas exteriores.
Aqui nós entendemos que Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma noiva. E quando nós pensamos em noiva, nós pensamos naquele vestido branco impecável, maravilhoso, lindo. É assim que é a veste da noiva, aquela que vai subir com Jesus no arrebatamento. Vestes, é tudo que esse capítulo traz para nós hoje. Veste que nós temos que ter nos nossos dias. Vestes limpas, puras, brancas, não contaminadas com este mundo, não aceitando os valores deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo. E dentro dessa parábola de Lucas 24, aquele que não foi encontrado com as vestes de uma noiva pura, com as vestes reais, vestes de linho puro, vestes de humildade, de amor, de perdão, obras que são vistas por todas, com a plaquinha escrito para o mundo ver, consagrado ao Senhor. Esses não subirão com Jesus, esses serão lançados para fora e não terão novas chances. Enquanto há vida, diz o Senhor, há esperança. Terminou a vida, terminou a esperança. Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.